A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Andes, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando hoje, chegamos ao final do terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que teve o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 13. Resistindo às sutilezas de Satanás. Quando começamos a realmente nos arrepender, nos submeter a Deus de coração, começamos a levar sua palavra a sério e obedecer suas instruções de comando. Então, sua palavra, a Bíblia, começa a limpar nossas mentes, levando nossos pensamentos e motivos malignos. Todos os que genuinamente se arrependem, que entregam de todo o coração sua vontade a Deus e são batizados para que possam receber o Espírito Santo, são colocados por Jesus em sua igreja. Mas o que podemos fazer sobre as tentativas do diabo de nos influenciar no futuro? Deus nos fornece uma defesa. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 13. O apóstolo Paulo, então, ele lista elementos específicos da armadura de Deus, que Deus nos disponibiliza. Ele compara a defesa dos servos de Deus contra a influência de Satanás a um cinto da verdade em torno de sua cintura e a uma couraça da justiça. Ele descreve seus sapatos de combate como o que fará para proclamar o evangelho da paz. Seu escudo é a sua fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, com o qual você será capaz de eliminar todas as flechas flamejantes do mal. Sua determinação é protegida pelo capacete da salvação, a garantia de que, ao servir e agradar a Deus, eles receberão a vida eterna. A única arma ofensiva que eles podem usar para cortar todas as atitudes e filosofias de Satanás é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O texto diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A verdade prática nos diz assim: a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 4 ao 10. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos e a você que está dando um voto de confiança ao nosso trabalho. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Subtópico 1, Cristo, o Salvador. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, Paulo, o apóstolo, está pregando Cristo e ele crucificado. Ele não está apenas defendendo mudanças sociais externas, nem está olhando para os maiores filósofos da época em busca de resposta. A resposta de Paulo às questões da missão da igreja é simples: proclamar Cristo e ele crucificado. Essa é a única mensagem que salva as pessoas, não só de seus pecados, mas da condenação eterna como a punição justa para a rebelião. Toda a sabedoria e cultura humanas estão sob o julgamento de Deus em Jesus Cristo. Todos são responsáveis por suas ações diante de Deus. Todos são responsáveis, todos estão condenados diante do Santo Deus. É por isso que a igreja deve proclamar Jesus Cristo crucificado. Não há outra maneira de salvação. Este sermão confronta todos com a simples pergunta: eu acredito em Jesus como meu Salvador?
Se somos um pouco reflexivos sobre nossas próprias vidas, como seguimos Jesus e proclamamos o reino de Deus, parece que enfrentamos uma tarefa impossível. O primeiro mandamento dá uma saída para o dilema. Jesus diz que qualquer seguidor deve colocá-lo e o Pai no centro de sua vida. O mundo em que vivemos é semelhante a uma roda giratória do oleiro e a velocidade dessa roda está aumentando. Como a argila na roda do oleiro, devemos estar centrados também. Nosso núcleo, o centro de nossas vidas deve ser Jesus Cristo e seu Evangelho. Viver uma vida centrada em Cristo significa que aprendemos sobre Jesus Cristo e seu Evangelho e então seguimos seus exemplos e mantemos seus mandamentos com exatidão. Subtópico 2. Cristo, o Senhor. A ressurreição de Cristo é a mensagem central da igreja. Cristo e o conteúdo fundamental de nossa testemunha no mundo. Não é exagero dizer que a ressurreição de Cristo foi a mensagem central da igreja primitiva e o conteúdo fundamental de sua testemunha no mundo. Você e eu devemos ser como uma árvore plantada por rios de águas firmemente enraizada e aterrada em Cristo como nosso sustentador e redentor. Devemos respeitar Cristo e dar fruto, mas também devemos ser construídos como um edifício, tendo nossa fundação como Jesus Cristo, a pedra fundamental e principal. Isso é o que você e eu fomos ensinados quando acreditamos pela primeira vez e é nisso que devemos continuar. Jesus chamou você e eu para segui-lo, para fazer isso. Devemos viver nossas vidas com um transbordamento de ação de graça e louvor a Cristo por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. É preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador e o Senhor. Tópico 2. Comprometimento com as Escrituras. Subtópico 1. Bíblia, a revelação de Deus. A palavra de Deus está além do tempo. Foi, é, sempre será a verdade. Não há tempo, nem espaço, nem um único dia durante a qual as palavras da Bíblia não são vinculantes. Sei que isso vai irritar algumas pessoas, mas é a verdade. Cada palavra e marca de pontuação na Bíblia e na Torá é válida e sempre será. O Espírito de Deus permeia a Bíblia e torna relevante para o nosso tempo, porque ela é atemporal e a sabedoria contida nela também é. Temos alguma razão para ignorar a Bíblia? Para o nosso bem-estar espiritual, nós realmente não fazemos e não deveríamos, mas muitas pessoas fazem. Eles a olham como um velho livro ultrapassado e que existe há milhares de anos, e muitos estudiosos têm apontado que a sabedoria nele está contida em escrito de outras culturas também. Ouvi o argumento de que a Bíblia é copiada de outros textos religiosos e pode não ser original. Nada poderia estar mais longe da verdade. A palavra de Deus é verdadeira e foi dada aos profetas e poetas do Antigo Testamento como guia para eles. Também aponta para Cristo, muito antes dele vir ao mundo. Nenhuma outra religião tem essa qualidade profética e precisão em seus escritos. A palavra de Deus dizia especificamente quanto tempo duraria o Império Babilônico, quanto tempo demoraria até que o Messias viesse ao mundo e quando a crucificação ocorreria. Todas essas profecias foram dadas através dos profetas pelo menos 500 mil anos antes de ocorrerem. Nenhum outro documento de qualquer outra religião pode reivindicar isso, e a razão é porque Deus deu as palavras para pessoas que as escreveram. Ele é o único que está fora do tempo e, portanto, pode ver o começo, o meio e o fim. Subtópico 2. A Bíblia, regra de fé e conduta. Uma vez convertido através da fé em Cristo, começamos nosso processo de santificação, o crescimento de santidade, através da renovação da mente, através das escrituras e das mudanças correspondentes em nossa conduta, para que aprendamos a agradar a Deus e com nossas vidas. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, ensina que a escritura é suficiente à fé e prática. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Só a Escritura Sagrada é dada pela inspiração de Deus e é capaz de tornar o homem de Deus perfeito. Obviamente, nada mais é necessário, então, além das Escrituras. A conduta cristã é construída sobre o conteúdo bíblico da fé cristã. Há o componente intelectual da fé que é comprometido pela mente. Há o componente de esforço, cedendo nossa vontade de receber a verdade de Deus pessoalmente. E há o componente comportamental, aprendendo a colocar a fé cristã na prática cotidiana. Comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando a única regra de fé e conduta. Tópico 3. Comprometidos com uma vida cheia do Espírito. Subtópico 1. O Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo ele é indispensável para qualquer um que seja salvo. Seu trabalho pode ser dividido em 3 categorias: trabalho de pré-conversão, trabalho de conversão e trabalho pós-conversão. Desde a ascensão de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, estamos na dispensação dele. A atividade do Espírito Santo em garantir que a redenção que Cristo trouxe seja recebida por todos são numerosas. Em primeiro lugar, ele é o único que equipa o crente para pregar a palavra e condena o coração do pecador a receber a palavra. É a manifestação de seus dons que testemunha que a palavra pregada ela é verdadeira. Mais uma vez, ele é o selo pelo qual nossa salvação é garantida. Subtópico 2, a vida cheia do Espírito. Sabemos de Gálatas 5, qual seja o fruto, né? O nosso fruto que das nossas vidas quando estivermos cheios do Espírito. Derramamos amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, gentileza e o autocontrole. Como a carne e o espírito estão em desacordo uns com os outros, constantemente os frutos em nossas vidas refletirão a influência que estamos vivendo. Como podemos nos tornar pessoas tão cheias do Espírito Santo que seus frutos são tão evidentes em nós, apontando todos para Jesus? Precisamos da sabedoria, poder e fé de Deus. Somos capazes de ter seu Espírito vivendo dentro de nós, equipando-nos diariamente para que possamos irradiar a paz e a alegria de Deus para um mundo que precisa desesperadamente dele. Imagine como seria o mundo se cada um de nós vivêssemos assim. É preciso buscar uma vida cheia do Espírito em que somos conduzidos e dirigidos por ele. Tópico 4, comprometimento com a igreja local. Subtópico 1, a igreja como o corpo de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo aqui é um corpo sem cabeça, ela é um cadáver. Quando as pessoas começam a falar como se você pudesse ter uma relação com Deus sem ter uma relação com o seu corpo, estão decapitando Cristo de seu corpo. Muitas pessoas cansaram e se enojaram com a religião organizada por várias razões. Consequentemente, as pessoas querem ser cristãs, mas são não congregar. No entanto, a própria ilustração que o Espírito Santo usa para descrever a relação de Cristo com seu corpo, que essa ideologia, que prova que essa ideologia é errada e degradante para o próprio Cristo. Afinal, falar de Cristo é falar do seu corpo. Não só é degradante, mas a própria pessoa de Cristo, quando alguém fala mal de sua igreja, como barateia o sangue de Cristo. Reivindicar uma união com Cristo, além de seu corpo organizado, que é a igreja, é involuntariamente afirmar que Cristo desperdiçou seu sangue na cruz. Agora, é possível e até mesmo verdade que muitas igrejas se separaram de Cristo sendo sua cabeça, ensinando e praticando coisas que ele não autorizou através das Escrituras. Essas igrejas que se afastaram do padrão de comando de Cristo não são o corpo de Cristo. Isso não significa que a religião organizada seja completamente falha. Significa simplesmente que a igreja singular não é o corpo de Cristo. Subtópico 2. O lugar e a importância de cada membro na igreja.
O corpo de Cristo é o pé de Deus aqui na terra, cheio de sua graça e amor. Às vezes, aqueles que não conhecem a Deus e a palavra de Deus só podem vê-lo ou experimentá-lo através do povo de Deus, cristãos. O corpo de Cristo é testemunha de Deus para o mundo. Ele o representa como eles seguem o ensinamento de Jesus Cristo. É a cabeça do corpo e é a fonte de vida, direção, instrução e todos os movimentos do corpo. Sem a cabeça será impossível para o corpo funcionar. Da mesma forma, a igreja nunca pode funcionar além de Deus. Cristãos não são nada sem Jesus. O corpo sem a cabeça está morto. Sem Cristo, as obras dos homens são inúteis. Assim como Jesus se comparou a uma videira e seu povo como seus ramos, quando é cortado, ele vai murchar e morrer. O corpo físico tem essa característica incrível e perfeita unidade. Os diferentes sistemas e órgãos funcionam suavemente de acordo com seus papéis para manter o corpo em sua forma e qualidade normais. Ela existe para o benefício um do outro. As Escrituras exigem a mesma unidade no corpo de Cristo. Uma função para outra e outra para outra e elas são uma. Deus criou o homem com propósitos individuais que só eles podem cumprir. Foi especificamente projetado para eles. Às vezes perdemos esse propósito por tentar ser o que não fomos projetados. Cada parte do corpo de Cristo é indispensável. A unidade perfeita que une toda na forma perfeita do amor de Cristo. Esse amor nos humilha para com os outros, entende os outros e escolhe ser gentil e compassivo. Está disposto a perdoar e ansioso para ajudar. Além disso, busca o melhor interesse dos outros, mesmo diante de si mesmo. É preciso se comprometer-se com a igreja como o corpo de Cristo. Como cristãos, enfrentamos batalhas espirituais todos os dias. Isso é por causa do nosso maior inimigo, Satanás. O maior desejo de Satanás, o inimigo jurado do nosso Salvador, é afastar as pessoas de Jesus através de suas mentiras e enganos. Como cristãos, devemos aceitar o fato de que todos os dias nos deparamos com a realidade de lutar contra Satanás. No entanto, Satanás não pode nos afastar diretamente de Cristo. Ele ainda precisa fazer um trabalho muito duro para fazê-lo. E ele faz isso causando divisões entre os crentes e prejudicando a relação dos irmãos. É por isso que é imperativo resistir ao diabo em todas as causas e manter-se firmes com Deus ao fazê-lo. E chegamos ao final desse trimestre, querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo ABD. A paz do Senhor a todos.